Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série sobre ansiedade. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vou falar sobre ansiedade e medo. O medo é uma reação natural do nosso corpo, faz parte do nosso sistema de defesa, do nosso instinto de sobrevivência. O medo por si só, ele é bom. O medo pode ser definido como um estado emocional que se expressa na pessoa perante uma situação de ameaça inesperada. O medo é importante para nos manter vivo e manter a nossa sobrevivência. Do ponto de vista da psicologia, o medo é um estado afetivo e emocional que é necessário para a adaptação do nosso organismo ao meio que vivemos. No aspecto social e cultural, o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social. O medo surge sempre quando há o aparecimento de um estímulo que cause na pessoa o sentimento de perigo, de insegurança, que aquele medo que ela possa estar levando ao perigo, o que vai gerar ansiedade. Toda pessoa ansiosa tem medo. O seu principal medo é o medo do fracasso, que acaba gerando insegurança. E a insegurança é uma outra característica de uma pessoa ansiosa. O medo vai ser desencadeado pela sensação de não conseguir realizar uma determinada tarefa. A pessoa passa a acreditar que não vai conseguir. E como a vida sempre dá mais do mesmo, os nossos sentimentos têm fome deles mesmo, sempre mais do mesmo a pessoa acaba atraindo. Quanto mais medo, mais situações de medo e de perigo ela vai atrair. A pessoa ansiosa ela é campeã da autossabotagem. Por exemplo, uma pessoa vai prestar um concurso público, só que passa a ter muito medo de que não vai conseguir. Passa a alimentar o medo de dar aquele branco na hora da prova em uma determinada matéria, que ela acredita que tem dificuldade. Ela tem tanto foco no medo, no branco, e na hora da prova vai acontecer o quê? Exatamente aquilo que ela mais tinha medo, ou seja, vai dar o branco, não conseguindo realizar a prova com perfeição. Isso acontece porque essa pessoa focou tanto neste sentimento que não ia conseguir, que iria dar o branco e o que acabou atraindo para ela. A nossa mente subconsciente, ela não discute, ela não questiona, ela só vai fazer aquilo que nós mandar para ela. Ela não sabe se vai fazer bem ou mal, se é bom ou ruim. Ela simplesmente acolhe o que nós estamos mandando para ela através daquilo que nós estamos pensando e sentindo. E o nosso corpo reage à estrutura dos nossos pensamentos. O que estamos internamente pensando e sentindo, estamos construindo e atraindo para a nossa realidade externa. O medo, ele tem o poder de foco e de concentração. Quem sente medo de algo passa a focar tanto nele, passa a conviver tanto com ele, praticamente as 24 horas do seu dia, sentindo todos os sentimentos e emoções no seu corpo, passando a vibrar nesta frequência negativa. De tanta pessoa passada, o seu corpo vai vibrar nisto. Já ensinou Jaime Allen, o homem é aquilo que pensa. Quanto mais focado nos sentimentos de medo, mais essa realidade vai se materializando na vida de quem sente medo. Eu costumo dizer que o medo é a força mais poderosa que sai de nós, atraindo e construindo tudo aquilo de que estamos sentindo medo. Não tenho dúvida de que aquilo de que você tem mais medo, você vai acabar atraindo para você. Nós atraímos aquilo que mais tememos. E quando temos medo de algo, colocamos nossa atenção naquela situação e acabamos atraindo e construindo esta realidade. Infelizmente, o medo faz com que passemos a atrair justamente aquilo que queremos evitar.
justamente porque a nossa mente subconsciente, ela acolhe aquilo que nós estamos sentindo. Ela não discute, apenas acolhe e executa. Se estamos focados no medo, ela passa a entender que é isso que nós queremos, é isso que eu acredito. E quanto mais focarmos em dizer, e quanto mais a gente forçar e focar em dizer, não quero que isso aconteça, tenho medo que isso vá acontecer comigo, mais estamos pedindo para que isso aconteça. Esse é o sentimento que ela reconhece em você. Então, a nossa mente subconsciente vai reconhecer isto. Cuidado com o uso do não. A nossa mente subconsciente, ela não entende o não. Quando você diz não quero que tal coisa aconteça, você foca no quê? Naquilo que você não quer. Tá? O que fica na nossa mente? A imagem daquilo que eu não quero. Isso porque a nossa mente, ela é fotográfica, pensamos por imagem. Por exemplo, se eu dizer agora aqui para você, não pense numa praia ou pense em uma praia, vai vir na sua mente a imagem de uma praia. Agora, quando focamos o dia inteiro pensando naquilo que nós não queremos, qual é a imagem que fica na nossa cabeça? Do que não queremos. E qual é o sentimento que estamos sentindo? De medo. E o que, que vai acontecer? Bingo. Essa realidade. Mais cedo ou mais tarde vai se materializar, se concretizar na nossa vida e na tua vida. Por isso, desfoque do que tenha medo e foque no que você quer. Se continuar a focar no que tem medo, vai se realizar. O mesmo vai acontecer se você passar a focar no que você quer, também vai acontecer. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo dois vídeos, um onde que eu falo sobre o poder do não, o outro sobre a nossa mente subconsciente, para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Está na descrição deste vídeo. O sentimento do medo acaba entrando na nossa mente, fazendo com que este sentimento se fixe no nosso pensamento, ameaçando assim a nossa rotina, o nosso dia a dia, fazendo com que passamos a viver em constante vigilância, tendo aquela sensação de que qualquer momento algo de ruim vai acontecer. E viver assim vai gerar o quê? Ansiedade. O medo pode ter várias faces. Ele pode ser desencadeado por questões relacionadas à ideia que gera uma sensação desagradável, por uma questão de até mesmo de crenças populares, né? Crenças religiosas, lenda de fantasmas, de bichos, de monstros e muitos outros que são medos irracionais, ou pode ser medo racionais. Quando o medo ele é estimulado, ele vai acionar o nosso sistema mais primitivo de sobrevivência, o nosso sistema de luta ou fuga. E pelo estímulo externo, mediante a sensação e a percepção do perigo, de ameaça, nós vamos ter a intensidade do medo em nós. Essa informação é levada até o nosso cérebro, que manda a informação para a nossa amígdala. A amígdala é o centro identificador do perigo e por isso gera o medo e a ansiedade, nos colocando assim num sinal de alerta, nos preparando, nos deixando pronto para lutar ou fugir. A medula cerebral se relaciona com as situações desagradáveis que vivenciamos ao longo de nossa vida, todas aquelas lembranças traumáticas. Assim também as reações causadas por esses momentos, principalmente os que relacionam ao medo. Ela funciona como um botão de alerta que dá sinal quando algo pode dar errado ou nos colocar em perigo. A partir daí, o nosso corpo reage liberando adrenalina, o coração fica acelerado, respiração apertada, suor intensivo nas mãos, tensão muscular e outras reações físicas que vamos passando quando sentirmos medo. Essa estrutura é tradicionalmente relacionada com o nosso sistema emocional do nosso cérebro. Dessa forma, a sua função é
processar e regular as nossas memórias, emoções, estruturação e armazenamento de recordações, entre outras funções. É importante entender que tudo acontece muito rápido. É fração de segundo, desde a hora que recebemos o estímulo no nosso corpo, pelo nosso sentido, até darmos a resposta. A nossa resposta a esse estímulo é imediata. O nosso corpo reage de forma automática, causando mudanças em nossos comportamentos, passando a respirar rapidamente, a nossa circulação sanguínea parece que vai explodir. Isso faz para que favorecer a nossa luta de fuga ou luta naquilo que vemos como perigo, como ameaça. Então, nosso corpo ele vai reagir a esses estímulos de forma automática em busca de nossa sobrevivência. Ele quer nos proteger. Algumas dessas características físicas desencadeadas pelo medo são reproduzidas inconscientemente para preparar assim o nosso corpo para lutar ou fugir. Por que sentimos medo? Segundo alguns psiquiatras, psicólogos, o medo ele tem uma função protetiva, desencadeando resposta do nosso corpo em busca de nos proteger de um perigo imediato. Então, o medo ele ativa um estado da nossa mente, nos deixando em um estado de alerta, em estado de atenção plena, de foco, de concentração, em que passamos a prestar mais atenção nas coisas que estão à nossa volta, nos permitindo ter resposta sim rápida. Conforme a intensidade do medo, vai ativar as reações do nosso corpo. E quando temos medo, nós liberamos a adrenalina. A adrenalina vai causar alterações que nos preparam para enfrentar o perigo, ou vamos lutar ou vamos fugir. Aciona assim o nosso sistema de luta ou fuga, que causa muitas alterações no nosso corpo. E essas alterações, geradas pela reação de luta ou fuga, têm como finalidade simplesmente preparar o nosso corpo para lutar, lutar pela nossa sobrevivência. Aí nós vamos ou encarar o medo ou fugir do medo. E esta preparação do corpo envolve desde a aceleração do coração, buscando enviar mais sangue aos músculos, que fica assim preparado para, se precisar lutar ou sair correndo desesperado. Acontece da mesma forma uma redistribuição do sangue em todo o nosso corpo, com maior irrigação sanguínea para as grandes partes do corpo, principalmente dos músculos, levando menos sangue assim aos músculos menores e menos essenciais para lutar ou fugir. As mãos tendem a ficar mais frias, enquanto o peito e a coxa ficam mais quentes. Outras reações envolvem o aumento de suor excessivo, garantindo que o corpo fique assim mais refrescado. E por fim, podemos sentir uma inquietação, uma vontade de correr, gritar, de espernear, gerada por esse estado de prontidão, que é para a nossa defesa, é para a nossa luta, é nosso sistema automático que sentimos diante de um perigo iminente. E todo esse processo está relacionado a alguns neurotransmissores liberados nas reações da resposta do medo. Esses compostos químicos, eles servem como mensageiro, levando informações a diversas partes do nosso corpo. Assim, ajudam a explicar também porque muitas pessoas sentem prazer diante do medo. Tem muitas pessoas que gostam de sentir medo. Por quê? Porque gera prazer. Quando o nosso corpo começa a responder a este estímulo do qual o medo nos causa, ele passa a liberar uma série de neurotransmissores. Essas substâncias, elas vão preparar a nossa mente, o nosso corpo, para reagir diante daquela situação que estamos passando, que entendemos como perigosa. A adrenalina vai energizar o corpo, nos deixando num estado de euforia, de uma sensação agradável, como acontece também nos exercícios físicos. Liberamos também a dopamina, que é a endorfina que ajuda o corpo a se manter calmo,
anestesiado em uma situação de perigo. A dopamina, em particular, é um neurotransmissor ligado ao prazer. Por isso que muitas pessoas gostam de aventuras radicais, gostam de se colocar em situação de perigo, arriscando assim a sua própria vida em aventuras radicais. Para elas isso é adrenalina, porque essas aventuras liberam para ela essa substância e passa a curtir essa sensação que elas trazem, essa adrenalina toda do seu em diante de um medo. Enquanto para alguns o medo pode ser uma sensação agradável, já para outro pode se tornar um problema. São várias patologias ligadas ao medo. O medo, assim, deixa de ser saudável quando ele se torna excessivo, paralisante. Uma das principais patologias ligadas ao medo é a síndrome do pânico e as fobias. As pessoas que sofrem dessa síndrome passam a sentir um medo extenso, um medo forte e ter essas reações de luta ou fuga de forma inesperada, sem explicação. Elas passam a agir no automático, sem saber de onde elas fugem, podendo assim ocorrer várias vezes ao longo do dia, fazendo com que essa pessoa passe a viver sempre em alerta, aquela alerta permanente, gerando aquela tensão, aquela ansiosidade constante. Não posso deixar aqui de fazer uma breve menção sobre o medo das crianças. Elas merecem uma atenção especial, já que apresentam uma imaturidade emocional e não compreendem bem as sensações que estão tendo. As crianças apresentam respostas ao medo, buscando se afastar das pessoas que a causaram mal, dos locais, evitando se aproximar dos locais que elas já tiveram medo. É natural que, quando isso acontece, a criança tende a se aproximar mais dos pais, ou o contrário, pode se isolar ainda mais dos pais, até mesmo por medo e por vergonha. É importante que os pais e responsáveis estejam atentos à mudança de comportamento das crianças e o que medo as crianças estão tendo. O medo das crianças não seja assim ignorado. Os pais precisam ajudar as crianças a superarem o medo, e a melhor forma de ajudar é fazendo com que a criança reconheça que está tendo medo. Ela precisa entender que o medo é uma reação natural, só que ela é capaz de superar. Então, os pais precisam fazer com que a criança tenha capacidade, se sinta capaz de superar o medo. Os pais não podem deixar com que o medo da criança paralise ela. A sua presença é fundamental, pais. A sua presença é sinal de segurança para o seu filho. Ele precisa entender que você vai estar lá para ajudá-la a passar por aquela situação desagradável, ajudar a superar. Por isso, ajude e se acalme, muitas vezes por meio do contato, do afeto. É importante que você entenda que a criança, ela vai se acalmar pelo contato e assim encoraje ela. O medo é um fator positivo em nossa vida, por isso não desespere diante dele. O medo é uma emoção natural em nossa vida. É uma resposta automática de que indica perigo. É uma reação de proteção diante de algo ou algum momento em que estamos vivendo. Por isso que manter a calma nesta hora é o segredo. Precisamos tomar a consciência e aprender a controlar e aprender a lidar com ele. Precisamos assim controlar as nossas emoções e respiração. Entenda, o medo faz parte da nossa vida. É uma resposta do que está acontecendo no momento e de que vai passar. Ele acontece, mas passa. Nós podemos ter sim, ter o controle do corpo, buscando ser resiliente, buscar trabalhar a inteligência emocional, buscando o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Já nos diz José Roberto Márcio. Para conseguir superar o medo, existem várias técnicas, desde técnica de respiração, técnica da aceitação e acolhida, da sensação que está vivendo, você saber acolher aquilo que está vivendo, técnica de relaxamento, técnica de meditação. Aqui você vai ter, assim, uma infinidade de ferramentas. Então você pode ter. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um, um vídeo
onde que eu apresento várias ferramentas para você, de técnica para você controlar a sua mente. Controlando a sua mente, você passa a controlar a si mesmo. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. E vou te pedir um gesto de coragem, para que você possa compartilhar sem medo para todos os grupos de contato que você tem este material. Assim você ajuda a ele crescer. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, assim você vai ter será notificado quando os próximos vídeos entrarem.